Oi, irmãos, tudo bem com vocês? Que Yahushua abençoe a todos vocês, amém? Irmãos, olha só o que a palavra do Senhor vai dizer em Jeremias 29, no capítulo 13, vai dizer assim: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Eterno. E através dessa passagem, irmãos, eu vou contar para vocês um pequeno testemunho de como foi a minha conversão. Em uma noite, irmãos, antes de dormir, eu estava orando, fazendo a minha oração. E ali, no momento da oração, com um desejo no meu coração muito grande de ter uma experiência com Ele, eu orei com toda a minha fé. Eu orei de todo o meu coração. Eu falei, Pai, como eu queria ter uma experiência com o Senhor. Como eu queria, como eu desejo. E ali, irmãos, a partir daquele momento, daquela oração, veio um choro muito forte e eu comecei a chorar. Ali eu senti a presença do Criador perto de mim, como se Ele tivesse me escutado, como se Ele tivesse só esperando eu fazer essa oração, eu rasgar o meu coração, eu desejar de todo o meu coração ter Ele íntimo de mim, ter uma experiência com Ele, para que Ele pudesse vir ao meu encontro. Parecia que Ele só estava esperando esse momento. Então ali, depois daquela oração, eu dormi. E aí, irmãos, na madrugada, às 5:30 da manhã, eu tive um sonho. E depois, quando eu tive esse sonho, eu acordei com a voz do Espírito Santo, falando suavemente: Filha, não temas. E ali ele falou o trecho do Salmo 91. Na minha mente, eu acordei com aquela voz e com o trecho do Salmo 91. Até porque naquela época eu estava passando por alguns problemas, dificuldades. Então ali, irmãos, eu me lembrei da oração que eu tinha feito, que eu desejava ter uma experiência com Ele. E Ele me ouviu de todo o coração, porque a minha oração foi sincera, eu me entreguei ali. Eu falei, de todo o meu coração eu desejei. E Ele me escutou, Ele me atendeu. E eu tive essa experiência de ouvir a voz dele. Mesmo afastada dele, do Criador, ele tinha uma obra na minha vida. Ele já tinha um plano reservado para mim. Então ele só estava esperando eu escolher, eu me voltar para ele de todo o coração, para que a obra dele fosse feita na minha vida. E a partir daquele momento, irmãos, eu mudei. A minha vida mudou. A minha personalidade mudou. O meu caráter mudou, a minha mente mudou. Tudo aquilo que eu gostava no passado, quando eu estava no mundo, quando eu estava em pecado, eu já não gostava mais. Porque quando a presença do Criador entra na nossa vida, ela entra para mudar. Aonde o Senhor entra, Ele faz mudança. A gente não continua a mesma pessoa. Então ali, irmãos, eu decidi. E o próprio Espírito Santo foi me convencendo a largar o pecado, tudo que eu estava fazendo de pecado. Então eu parei de escutar músicas do mundo, funk, músicas que não me edificavam em nada. Muito pelo contrário, só me afastava do Criador, da presença dele. O próprio Espírito foi trabalhando de maneira muito linda em mim. Então automaticamente, irmãos, eu comecei a ter um desejo muito forte por orar mais, uma fome por ler a Bíblia. Então eu comecei a ler a Bíblia. Eu li a Bíblia de tanta sede, de tanta vontade. Eu li a Bíblia 3 vezes ao dia. Eu orava 3 vezes ao dia, porque ali eu estava numa sede. O Senhor tinha passado a habitar em mim. A glória dele, a presença dele estava sobre mim. Ali eu estava no primeiro amor, na primeira essência com o Criador. Então eu estava como uma criança, como se uma criança tivesse descobrido algo muito maravilhoso, como tivesse ganhado um presente muito bom, muito grande. Ali eu estava com o Criador. E ali Ele foi trabalhando na minha vida, Ele foi me lapidando, Ele foi me revelando a vontade dEle para minha vida. Ele foi trabalhando no meu caráter, na minha mente. Hoje é uma nova mente, é um novo propósito. E hoje eu vivo para servir ao Criador. Hoje eu vivo para fazer a vontade dele. Hoje eu trabalho para ele. Então, irmãos, ele foi tirando tudo aquilo que atrapalhava a nossa comunhão.
tudo aquilo que atrapalhava a presença do Espírito Santo de agir na minha vida. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Só que para Ele habitar em nós e operar através de nós precisamos estar limpos. A casa do Espírito Santo precisa estar limpa, porque Ele não habita no meio da sujeira, no meio do pecado. E hoje, irmãos, eu vejo o fruto da obediência. Quando você abre mão, mesmo que te machuque, quando você abre mão de algo que você era apegado, algo que era pecado, mas você abre mão para servi-lo, para agradá-lo, você tem uma recompensa, você passa a ver os frutos da obediência. E hoje eu carrego esses frutos comigo. Hoje eu carrego a presença dele comigo. E eu não sinto mais falta das coisas que eu era apegada no passado. Eu não sinto mais falta, muito pelo contrário, irmãos. A Bíblia fala que os mandamentos do Criador, eles não são pesados. E vale a pena servir. Vale a pena você largar tudo para servi-lo, para obedecê-lo. Vale a pena você renunciar. Vale a pena você dizer não ao pecado. Talvez você não quer renunciar, desapegar daquilo que você sabe que é pecado, daquilo que você sabe que te afasta da presença do Criador. Faça uma oração. Vá dentro do seu quarto, feche a porta. Ore em secreto, que o Pai Celestial ele vai te ouvir. Basta você orar com sinceridade na presença dele. Basta você pedir a ajuda dele, que ele vai te ajudar. Ele vai te dar força. Ele vai te moldar, ele vai te lapidar. Ele vai te transformar. E não há nada melhor, irmãos, do que estar na presença do Senhor. Não há nada melhor do que você carregar a presença. Entre estar no mundo, desfrutando dos prazeres, daquilo que aos olhos do mundo é agradável, é prazeroso. Eu prefiro abrir mão de tudo isso para servir ao Criador. Mesmo que demore, eu sei que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E se você planta a obediência, se você planta o bem, se você renuncia, obedece, larga o pecado e passa a servi-lo, você vai ter a sua recompensa. Então, meus irmãos, não perca tempo com aquilo que não vai te agregar em nada, te ajudar espiritualmente. Não perca tempo ouvindo músicas mundanas que só falam de orgias, que não te edifica em nada, mas só vai apenas te destruir, te contaminar. Não perca tempo com aquilo que você sabe que se você fazer, se você praticar, se você ver, vai abrir uma brecha enorme para o inimigo agir na sua vida, destruir a sua vida, te contaminar por dentro e afastar a presença do Criador. E quando, irmãos, nós desprezamos os mandamentos do Criador, a vontade do Criador, e quando nós abrimos brecha para o inimigo entrar, então ali nós nos tornamos casa suja, que só vai abrigar, só vai habitar aquilo que é mal, aquilo que é sujo, porque o pecado é sujo. E o pecado nos leva à morte, nos leva à destruição. Então escolha o que é certo. Escolha viver uma vida justa, uma vida limpa, de intimidade com o Criador. Porque é lindo, irmãos, você construir um relacionamento, uma intimidade com Ele. Você ouvir a voz dEle, ter Ele todos os dias junto com você, sendo seu pai e seu melhor amigo. Amém?